A graça de Cristo reina sobre nós. É Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos seus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma cantar, a mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, e a graça de Cristo reina sobre nós. Augusto, Fabrício, poderia citar vários nomes de vocês que nos acompanham. Juntos nós, de fato, ansiamos, desejamos que essa graça de Deus, ela nos conduza. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. É estranho para a gente dizer aqui que está reunido, mas estamos com o pessoal aqui da gravação, mas por meio do Espírito Santo, nós sabemos que estamos unidos com vocês, que neste momento também nos acompanham. Não é por meio da tecnologia ou por meio da internet em primeiro lugar, mas é porque o Espírito de Deus nos une. E não tem melhor dia de nós falarmos disso do que hoje, domingo de Pentecostes, 50 dias depois do domingo da ressurreição. A igreja cristã, da qual nós fazemos parte, celebra que agora nos é possibilitado vivermos da forma que agrada a Deus. Eu quero ler para todos nós um texto de Gálatas 5, muito interessante, que mostra que agora aquilo que Deus espera pode acontecer de dentro para fora, não de fora para dentro, a partir da lei de Deus, que aponta o dedo, que aponta a direção e diz, é por ali, vão. Mas agora pode haver uma transformação interna. Gálatas 5, versículo 22 e 23 diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isto resume o jeito de viver e de ser de Jesus Cristo. E por isso, Paulo conclui dizendo, contra essas coisas, ou seja, contra esse estilo de vida, não há lei. Esta é uma das grandes verdades a partir do agir do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Transformação de vida, discipulado, seguir a Jesus, se torna possível e assim se abre um novo horizonte a partir do derramamento do Espírito Santo. Nós
podemos ter aspectos do estilo de vida de Jesus Cristo, não porque decidimos cumprir a lei, mas porque o Espírito que habita em nós nos possibilita. E aí sim nós queremos fazer a vontade do Senhor. Que este seja o seu anseio, a sua vontade, querer ser conduzido pelo Espírito Santo, e que as letras das canções, o nosso refletir, o nosso estar junto, à distância, mas conectados pelo mesmo Espírito, nos estimule nessa direção. Quero orar conosco para esse momento inicial de culto. Pai, nós somos gratos porque, assim como teu Filho Jesus prometeu que não deixaria os seus seguidores sozinhos, tu cumpriste, enviando o teu Santo Espírito. E obrigado porque a partir desse Espírito que nós podemos confessar Jesus, sermos igreja. E assim, Senhor, fortaleça-nos para dentro da atualidade e desafia-nos a partir da tua palavra. Recebe o nosso louvor. Nós somos tão imperfeitos. Nós nem temos em nós mesmos o direito de erguermos as nossas vozes, voltarmos o rosto a Ti e direcionarmos nossas canções que querem ser expressão do nosso viver. Mas Tu nos perdoas em Cristo e assim nos possibilita, por isso nos acolhe a partir desse perdão. E obrigado por cada família reunida diante do computador, da televisão, enfim, ou cada pessoa sozinha que está acompanhando. E obrigado pela unidade a partir do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Então, cante conosco, é isso aí, Fabrício, Guto, Isso. vamos louvar juntos. Vamos. A gente quer convidar todo mundo que está em casa também para ficar à vontade para cantar junto com a gente, certo? 2, 3, 4. Vem sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honre e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Vamos ter um momento de oração agora também pela mensagem. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu carinho conosco. Muito obrigado porque tu és Deus, tu nos permite andar contigo, estar contigo. Tu nos concede a tua bênção e a tua proteção. E nos ajuda, Pai,
a abrir o nosso coração e a nossa mente para ouvir a Tua palavra, aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado aí. No final eles vão nos conduzir ainda um louvor para fecharmos o nosso momento de culto e também essa temática de um novo horizonte que nós nos propusemos para esse mês de maio, que na verdade é uma coletânea de assuntos diferentes. A Kathleen, de uma forma bem especial, domingo passado eu também pude acompanhar online o culto, nos trouxe a palavra, trazendo o aspecto da alegria. E vocês, quem pôde acompanhar alguns ou a maioria dos cultos de maio, percebeu que, em grande medida, eles estavam baseados no livro de Filipenses, e assim também hoje. Então você já pode abrir ou acessar sua Bíblia nesse livro do Novo Testamento, nessa carta paulina, que é muito interessante na sua parte final, porque ela vai falar de contentamento. Contentamento, que é o tema específico dessa noite, e que eu quero dizer para vocês assim, esse versículo ele já me incomodou muito, porque em Filipenses 4, versículo 11, a segunda parte diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu já fiquei muito intrigado com esse versículo, porque eu pensei assim, qual é a mensagem bíblica aqui? O que Paulo está querendo nos ensinar? Que independente da circunstância, eu preciso estar contente, no sentido de alegre, sorrindo. Não importa o que acontecer, perdi o emprego, eu sou contente no Senhor. Sabe aquela espiritualidade forçada e que não leva em questão a circunstância? Puxa, contraí dengue, estou aí passando a pior, mas sou contente no Senhor. O que é esse contentamento? Eu quero desafiar você a uma reflexão para a sua vida, a partir não só dessa palavra, não só desse versículo, mas do seu contexto, para nós termos em vista e entendermos a possibilidade, e ali está o se abrir o horizonte para nós. Não é que a vida vai ser diferente, mas a minha forma de encará-la. Se eu a encarar a partir do prisma ou da perspectiva do contentamento. E contentamento, eu quero apresentar aqui como o contrário, uma vida em contentamento como o contrário de uma vida marcada pelo murmurar ou pelo reclamar. Sim, nós até poderíamos entender que um espírito de contentamento é um antídoto a uma vida marcada pela reclamação ou até pela insatisfação. Mas o contentar-se do qual Paulo fala aqui, ele não é também apenas um estar satisfeito. Você sabe, você pode refletir até o satisfeito a partir do momento em que você, sei lá, você estava com fome, matou a fome, agora estou satisfeito. Mas você volta a estar insatisfeito. O contentar-se aqui também não é um convite a um estilo de vida simples, venda tudo ou em boa medida o que você tem, desapegue-se e tenha um estilo de vida mais simples e então o contentamento ele está garantido. Mas ele tem a ver também ou indiretamente com esse aspecto, porque ele nos traz algo bem interessante para dentro do contexto que estamos vivendo ou do que ainda viveremos nos próximos meses. A necessidade de nos adaptarmos. Você já abriu, acessou sua Bíblia, imagino eu. Vamos ler o 11 na íntegra. Digo isto, o isto nós já vamos ver daqui a pouquinho, não por causa da pobreza,
Então não é o estado social que vai definir, não é a minha condição financeira. Mas ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estou lendo aqui o texto da tradução da Bíblia, de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, mais clássica ou tradicional, talvez, em nosso meio. Mas quando Paulo fala, aprendi a estar contente, e usa esse termo que é traduzido por contentamento, é uma única vez que essa palavrinha vai aparecer no Novo Testamento. Porque é uma palavra que Paulo pega emprestado do mundo filosófico grego. A palavra se chama autarques, então autarques aparece uma única vez no Novo Testamento, e ele vai usar essa palavra que tem um cunho filosófico de autossuficiência. Ou seja, a ideia de estar contente no contexto do mundo filosófico grego era a ideia de uma serenidade que se alcança por causa da sua autossuficiência. Essa ideia de autossuficiência é exatamente a ideia de que eu sou independente das situações exteriores. Ou seja, para eu estar sereno, para eu estar bem, eu dependo obviamente, de mim mesmo. Não dependo daquilo que acontece em volta. Vamos traduzir isso para 2020. Não importa as consequências da pandemia que se vive ou que ainda se viverá. Sou uma pessoa contente porque sou definido a partir de mim mesmo. Os aspectos externos podem me afetar externamente, mas internamente não. É mais ou menos a ideia, sou estável. Mas Paulo não traz esse contexto para nos convidar a dizer: esteja baseado em si mesmo, ou tenha autossuficiência. Ele nos convida, sim, a um estilo de vida em que aspectos, as circunstâncias, aspectos externos, não vão nos definir, sim. Mas por quê? No contexto do livro de Filipenses, eu imagino que na semana anterior nós tivemos a leitura de Filipenses. Você que deu uma olhada nesse livro, você percebeu que os aspectos externos, eles eram muito difíceis para o Paulo. A começar que Paulo escreve essa carta estando preso. E era um contexto de prisão, mais com cara de prisão domiciliar, aonde o prisioneiro tinha que ser responsável pelo seu próprio sustento. E no contexto como um todo de Filipenses, nós percebemos Paulo como alguém que está descansado, não em si mesmo. Vocês lembram? Há 2 semanas nós olhamos um pouco o currículo dele. Ele poderia usar o seu currículo para dizer: uau, eu sou o cara. Mas não. Isso tudo não tem valor diante da grandeza de Cristo. E por isso eu troco aqui autossuficiência por Cristo-suficiência, ou Cristo é suficiente. Essa é a ideia nova que Paulo vai trazer para esse conceito antigo de autarques, ou seja, esteja sereno, esteja seguro, mas não porque você dá conta do recado, mas porque Cristo é suficiente para você. É exatamente por isso que no início do livro, no capítulo 1, versículo 21, ele pode afirmar de uma forma absurda: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem pode dizer isso? Obviamente, só alguém que enxerga
que a suficiência está em Cristo Jesus. Mas vamos ficar aqui no nosso capítulo 4. Vamos ler um trechinho a mais aqui. Eu quero convidar você para os versículos 10 até 13. Que é exatamente a sequência do texto que a Kathleen tratou na semana passada. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Esse é um aspecto bem interessante que nós vamos observar também. E aí ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como assim, Paulo? O que você já experimentou? Aí ele vai descrever um pouquinho, versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E conclui-se o pensamento com o clássico: tudo posso naquele que me fortalece. E se você tira esse pedacinho da Bíblia, você pode estragar ele por completo. Você tudo pode, só não entender ele por correto ou a partir do contexto em que Paulo ensinou. Porque o aspecto do contentamento, ele não é também um aspecto sobre-humano. Estou num nível de espiritualidade, Jesus e eu e Jesus, né, tudo na paz, e o Espírito, eu estou transcendendo e nada me afeta. Se você leu a carta, você já percebeu, a prisão não define Paulo, mas o limita. O Evangelho não está limitado, o poder de Deus não está limitado. Paulo está. A gente percebe Paulo dependendo da ajuda de outros, e é isso que ele vai colocar no versículo 10 de uma forma muito interessante. Quando ele diz: olha, estou alegre de uma forma muito especial, porque vocês renovaram, floresceu de novo o favor de vocês em relação a mim. O cuidado que vocês estão tendo, e aqui se entra no mérito da ajuda, da oferta que eles fizeram como grupo de amigos, como comunidade cristã de Filipos, para Paulo, bem possivelmente até para o seu sustento nesse momento de prisão, nesse momento dele de escassez. Ele sente a escassez. Mas aonde está o contentamento? Como ser contente, você já entendeu, né? Não no sentido de alegre, mas de contentar-se, de encontrar sua suficiência em Cristo? É o de perceber: Senhor, eu não dou conta desse momento agora. Quem você vai colocar na minha história? Como é que você vai prover a continuidade da minha história? E daquilo que tu tens para mim? É interessante que nas entrelinhas a gente percebe um Paulo que está lendo as respostas de orações, no cuidado que ele vivenciou por parte dos amigos filipenses. E ele diz, inclusive, no versículo 10, antes não era possível para vocês, mas agora surgiu a oportunidade. A oportunidade surgiu por causa da escassez do Paulo. Será que a gente não está vivendo um momento de grandes oportunidades também? Oportunidades de entrarmos em cena, não porque agora eu tenho uma missão a cumprir. É interessante, a gente nunca vê Paulo com essa ideia, né? Você provavelmente já ouviu algumas pessoas mencionarem: não, eu ainda não vou morrer porque tenho uma missão a cumprir, ou talvez você já viu a despedida de alguém e disseram: esse cumpriu sua missão. Paulo não tem essa visão, porque a suficiência está em Cristo, não depende dele. E aí ele enxerga que os irmãozinhos de Filipos foram o meio do contentamento prosseguir,
Ou seja, o meio de Deus mostrar que Cristo é suficiente para Paulo. Paulo, você não está dando conta no momento da sua própria subsistência? Pois então, Cristo é suficiente. Não de uma forma espiritualizada, nem só de pão viverá o homem, Jesus fala isso, mas também de pão viverá o homem. Eles o estão sustentando, ou seja, eles o estão abençoando. São eles que promovem a confiança de Paulo adiante, não nos filipenses, mas em Cristo. É uma maneira de ler a sua história de vida, é uma maneira de entender aquilo que acontece à sua volta, a perspectiva do contentamento. Nessa perspectiva cristã, eu sou suficiente por causa de Cristo, ou seja, Cristo é suficiente para mim. Com isso, Paulo também não está nos incentivando a vamos buscar sofrimento na vida, vamos buscar momento de dificuldade. Não é isso. Mas é um olhar para os momentos de abundância, para os momentos de vacas gordas na vida, em detrimento dos anos, conforme o sonho de José, ali no Antigo Testamento, o livro de Gênesis, em contrapartida aos 7 anos de vacas magras. A grande questão do contentamento não está se eu tenho ou não tenho, se eu estou vivendo anos de vacas gordas ou de vacas magras, ou se eu estou já vivendo o efeito direto das consequências da crise, perdi meu emprego, ou estou sofrendo redução de salário, ou fui redirecionado na empresa, ou sou um empresário, tive de demitir, ou sou um empresário e não está entrando pedido, não está entrando serviço, ou já estava desempregado antes, estou tentando me reinventar. Não é a situação que define, nem a situação de riqueza, porque a grande questão é, e no momento de abundância? Você era autossuficiente ou encarava também na dependência e no ser suficiente em Cristo? Reconhecendo que Cristo lhe permitia momentos melhores, para quem sabe, como mordomo, aquele que cuida daquilo que Deus confia, poder ajudar outros, abençoar outros. O convite para esse estilo de vida que Paulo apresenta não é agora eu vou passar um ano de fraqueza ou de solidão ou de fazer de conta que eu não tenho o que comer. Mas é não se iludir com o nível de vida que alcançamos. E acho que esse é um ensinamento que nós podemos aprender na atualidade. Aquilo que eu alcancei não é mérito meu nem segurança para um status garantido pela vida toda. E aí entra o estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu já cansei de ver pessoas contentes porque estão galgando, estão subindo de nível na vida. Mas é tão difícil encontrar pessoas contentes no descer de nível. É isso que Paulo, na maturidade da sua caminhada de fé, isso não vem simplesmente porque se passaram anos de vida. Isso é maturidade de caminhada com Cristo, de dizer, eu sei aproveitar como dádiva de Deus os anos bons, o banquete, a fartura. Mas eu também sei lidar com momentos de escassez, inclusive de fome. Porque em meio a todos eles, eu não perco a confiança de que é Deus que está me sustentando. E nem me iludo em mim mesmo de que eu alcancei um status ou um nível econômico de segurança a tal ponto que nada irá me abalar. Isso não existe, você está percebendo. Se não percebeu ainda consigo, aprenda ou com o seu irmão ou com o seu vizinho. Aprender, o versículo 11 traz esse verbo, aprendi
a estar contente em toda e qualquer situação. Isso não acontece de uma hora para outra. Não vai acontecer porque você está ouvindo essa mensagem. E não vai acontecer porque você vai ler um monte de vezes esse texto bíblico. Mas vai acontecer se você quiser ser aprendiz do Senhor que nos ensina isso. O nosso mestre é Jesus. E o guia nesse ensinamento é o Espírito Santo. É Ele que quer nos possibilitar esse aprendizado. Eu vou aproveitar mais uma vez, já que é domingo de Pentecostes, você está aberto àquilo que o Espírito de Deus quer ensinar à sua vida nesse momento? Porque o discurso de que porque eu sou filho de Deus, esse sofrimento não me afeta, ou eu determino que isso não me alcance, isso não é bíblico. E por isso, concluindo, essa partezinha, a gente chama de perícope, né? Essa partezinha, esse extrato aí do capítulo, que traz uma ideia consigo, vem o famoso versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. A ideia do tudo posso naquele que me fortalece não é eu estou imune a situações difíceis. É exatamente o contrário. Eu posso encarar situações difíceis. Eu posso encarar situações boas. Eu posso lidar com altos e baixos na vida. Eu posso. Porque Ele vai me fortalecendo. Naquele que me fortalece, a ideia não é que uma vez Deus me deu a força, sei lá, né, a gente tem muito a fala de o dia que me converti, o dia que entreguei minha vida a Jesus, ali é o primeiro passo da caminhada. Você precisa continuar caminhando diariamente e ser fortalecido diariamente para poder encarar, venha o que vier. Dia após dia. A partir do quê? Da presença daquele que quer ser suficiente na sua vida, na minha vida. Jesus Cristo. Ele vai me fortalecendo. Ele vai te fortalecendo. Tudo posso em quem vai me fortalecendo. É justo a ideia de que vai fortalecendo na medida que a demanda entra em cena. Deus não nos dá toda a força, tudo aquilo que precisamos de antemão. Quer lembrar de outra história bíblica? O povo caminhando no deserto, eles recebiam diariamente o sustento para aquele dia. E não eram para guardar para o outro dia. Não estou dizendo para você não fazer compra para uma semana, para duas ou para o mês inteiro. Mas era o exercício que eles tinham que aprender da confiança, da dependência. E ali reside o contentamento. Porque a minha suficiência é Cristo. E se Cristo está enxergando minha dificuldade, Cristo vai me ajudar a lidar com ela. E quando eu estou totalmente de mãos atadas e não sei mais o que fazer, como Paulo, preso, Cristo continua sendo suficiente. E, pelos irmãozinhos de Filipos, vai colocar o pão na mesa do Paulo naqueles dias. Você entende? Contentamento. Contentar-se com a presença de Cristo, não de forma espiritualizada, mas bem concreta, num Cristo que é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre, e que se atualiza a partir do agir do Espírito Santo na tua vida, na minha, para a gente enxergar mutuamente aonde estão, como estes enxergavam, oportunidade para eu ser um braço do amor de Deus e para o outro perceber, continuo contente e confiando nesse Senhor. Quero convidar você para um momento de oração, onde eu quero te confrontar. Você está na autossuficiência ou na Cristo-suficiência?
Ou quem sabe o momento agora de dificuldades que iniciamos a enfrentar, ele na verdade está revelando se os nossos anos de vacas gordas foram vividos na autossuficiência ou na dependência do Senhor. De qualquer forma, mantenha-se na confiança do Senhor ou retorne a essa confiança. Contentamento. O horizonte que o apóstolo Paulo nos traz a partir da palavra. Senhor, talvez a gente precisa começar esse momento como confissão comunitária. De quantas vezes e tantas vivemos nossa vida confiando naquilo que alcançamos, naquilo que sabemos, naquilo que conquistamos, nos valores que arrecadamos, nos bens que ajuntamos, enfim. Tudo isso faz parte da vida, mas nos perdoa quando agimos dependendo de nós mesmos e não dependendo de Ti. Ensina-nos o contentamento como estarmos suficientes por estarmos em Cristo. E revela aquilo que vai no nosso coração. Quem sabe se agora a gente encara esse momento com ansiedade e com preocupação exagerada, Tu podes nos revelar que construímos, quem sabe, os últimos anos baseados em nós mesmos. E nos perdoa. E que agora seja oportunidade de construirmos confiando em Ti. Reinventarmos, depositando nossa esperança em Ti. Sim, ó Deus, assim que também esteja a confiança de todos aqueles que passam por momento de escassez e faça de nós braços do Teu amor, para que as pessoas adiante percebam que podem confiar em Jesus, porque Jesus põe da sua gente na sua história de vida. A gente quer ser parte desse todo, Senhor, e não viver de forma autônoma nem de forma autossuficiente. Confiamos a Ti, o nosso irmão Antônio Eloy, a Maili, os filhos, toda a família. Lembrando dessa família, nós queremos lembrar de todos aqueles que passam por situações graves de saúde. Queremos confiar a Ti aqueles que estão se reinventando, aqueles que perderam o emprego, aqueles que tiveram redução de salário, aqueles que já estavam desempregados. Nós temos já tantos milhares na cidade, nós clamamos a Tua misericórdia, ao mesmo tempo que queremos humildemente reconhecer que por vezes nós somos pouco misericordiosos. E também pedir, faça de nós canal da Tua misericórdia. E Senhor, que o Teu Espírito Santo, que habita no Teu povo, que habita em nós que cremos em Jesus Cristo, tenha liberdade de nos moldar para sermos parecidos com Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos e queremos confiar nossa mente e coração a Ti, cantando também essa última canção. Aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração.
E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber É verdade, como é bom saber, como é bom a gente poder ter essa segurança a partir de Jesus Cristo. E essa paz não é a ausência de, por vezes, um medinho aqui, uma insegurança lá e tudo mais. Por isso, você que acompanhou talvez antes de começar o primeiro louvor, passando alguns recados da MEUC, nós temos o mural de mútua ajuda. Então, algumas pessoas já mandaram, nós temos o mural físico aqui, você não precisa vir até aqui para ver quais são as possibilidades. Eu vou ler algumas para você perceber quantas coisas foram reinventadas ou já são serviços ou profissão mesmo do pessoal nosso. Nós temos pessoas oferecendo trabalho de fretes de cargas, trabalho de atendimento odontológico, psicológico, trabalhos manuais em crochê, doces caseiros, flores, vasos de porcelana, salgados, aulas particulares de matemática e tanta outra coisa. Nós não vamos passar diretamente o contato dessas pessoas assim, porque nem temos condição, porque cada dia está chegando mais. Mas a ideia é nós sermos, a partir da nossa secretaria e também do nosso mural físico aqui, uma central de mútua ajuda. Você quer divulgar o teu serviço? Para nós sabermos e também podermos, por que não, priorizar primeiro um irmão quando eu busco algum produto, quando eu busco algum serviço, tá certo? E se você está buscando, é isso que a gente está percebendo, um movimento já funcionou, do pessoal divulgar. Agora falta o movimento de nós buscarmos isso. Então, ou quando você passa por aqui, você dá uma olhada no mural, ou senão você faz contato com a nossa secretaria, diretamente com a Marita, ela tem tudo ali numa lista e pode passar para vocês. E você pode também passar aí para a gente divulgar antes do próximo culto, também é uma possibilidade, tá certo? Juntos queremos nos apoiar, mas não para dependermos uns dos outros, mas para juntos dependermos do Senhor. Ele que é suficiente. Mas na sua suficiência, Ele nos move para ajudarmos uns aos outros. Que o Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, te abençoe, te guarde, renove a tua esperança e fortaleça o teu contentamento na perspectiva de que Ele é suficiente. Uma abençoada semana, com sabedoria, com força, com alegria para tudo que precisa ser enfrentado. Muito obrigado, equipe técnica. Tem mais gente aí começando a aprender e estamos abertos, tá, gente? Se você gosta de trabalhar com gravação ou com edição ou mesmo parte de sonorização, dá um toque aí para a gente, para o Zig, para o Timóteo, para mim, que a gente quer aumentar aí a equipe para também poder fazer um revezamento legal, tá bom? Boa semana, obrigado vocês também.
coração.